Oi, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, hoje nós vamos a mais um capítulo, um livro da Bíblia, né? Nós vamos para o livro de Marcos hoje, Marcos capítulo 11, versículo 25. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o poder do perdão. Então, em Marcos 11, no versículo 25, diz: quando vocês estiverem rezando, perdoem tudo o que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês, que está no céu, também perdoe os pecados de vocês. Todos nós sabemos, né, que Jesus deu a vida dele para que os nossos pecados fossem perdoados, né? Então, para você ver como o perdão, que faz até parte do Pai Nosso, né? Da letra do Pai Nosso, está lá incluso, perdoai, né? As vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem vos ofendeis, a quem vos foi ofendido. Então, para você ver a importância do perdão nos mandamentos e nas leis divinas, como tem uma prioridade, né? Como tem uma necessidade de você estar sempre perdoando e de você perdoar para que o outro também possa lhe perdoar. Fica claro em suas lições que devemos perdoar nossos irmãos. E o que ele espera de nós é o que ele espera de nós, é o que Deus espera da gente. Que a gente perdoe os nossos irmãos, perdoe por qualquer irmão que tenha causado qualquer mal pra gente, né? Qualquer tipo de infidelidade, de traição, de puxada de tapete, de maus tratos, de abuso de poder, que a gente deve sim se conscientizar de que o perdão tem que fazer parte da nossa vida. Porque a partir do momento que você perdoa genuinamente, né, daquela forma sincera, aquele perdão que vem de dentro, Deus passa a lhe perdoar e o outro que está ali do seu lado, que você perdoou, recebe isso como uma bênção e acabam até modificando as atitudes diante, acaba revendo que o que fez era uma coisa errada, porque é a partir de suas mudanças que você passa a mudar o outro. Perdoar é uma união de arrependimento e sacrifício. Realmente, quando você se perdoa, você está informando para Deus, informando para o universo que você se arrependeu de alguma coisa ruim que você fez, ou então de que alguém fez alguma coisa ruim e você estava naquela angústia, angustiado por dentro, sendo consumido por dentro, que essas coisas não fazem bem para ninguém, né? E é um sacrifício. A gente sabe que quando você passa por uma grande traição, passa por um grande desamor, passa por um grande sentimento de mágoa, né? Aquela mágoa que você sofreu muito por aquilo que você passou, por aquele determinado problema, aquela determinada situação que foi um sofrimento sem fim. Quando se fala em perdão, todos nós sabemos que nós somos humanos, né? Porque Deus foi destinado para isso, para ser o perdão, para ser o amor. Mas nós não, nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Então, o perdoar é a coisa mais difícil que existe na vida do ser humano. Você perdoar alguém que lhe fez mal, alguém que teve abuso de poder, alguém que lhe traiu, realmente é uma coisa muito difícil. Quando você chega a esse ponto de perdão, você chegou a algum grande ponto de evolução espiritual. Porque a partir daí, sinceramente você perdoando, Deus lhe perdoou para que houvesse uma mudança dentro de você. Então, esse perdão, quando é um perdão genuíno, você passa a sentir
os benefícios de ter dado esse perdão para o outro, por mais difícil que você tenha passado por uma determinada situação. Perdoar requer assumir o erro que cometemos e acesso de tudo. E acima de tudo, nós perdoamos a nós mesmos. É como eu disse, né? Então, quando você perdoa o outro por um grande percalço, uma grande barreira que você passou, uma grande dificuldade, o outro passa também a lhe perdoar. Porque é como se fosse um imã. Então, você joga aquele imã para o universo e aquele imã automaticamente rebate na pessoa e transforma. Então, tudo que você faz para o outro, você está fazendo para você. Quando você perdoa o outro, você também está se perdoando pelos seus erros. Porque não existe um erro só de um lado. Se o outro fez alguma coisa com você, independente do que tenha sido, por algum motivo foi, né? Então, você também pecou. Então, o perdão tem que começar da gente. Quando a gente se perdoa, quando a gente se perdoa totalmente, pede perdão pelo que causou no outro, automaticamente o outro passa a ser perdoado. E a energia, né, transfere para você essa forma de perdão. E você se sente completamente livre, né, daquele peso que você tinha nas costas, daquela carga, daquele percalço tremendo que você estava passando, né? Expor o ferimento da alma e tratá-lo não é um ato confortável, mas crucial para alcançarmos a cura. Então, quando você expõe o ferimento, é aquela batalha que você viveu, né? É aquela provação máxima que você passou. Se foi causado por alguém, né? Se foi uma coisa que aconteceu, como uma doença ou uma falha sua que pode ter ocorrido, né? Uma falência de algum por um serviço que você tinha, que você era autônomo, que você faliu porque você não soube coordenar ali a situação, você não tinha um sócio para lhe passar a perna, foi com você mesmo, como eu já disse, uma doença que surge do acaso. Então, essas coisas são coisas que você tem que se perdoar, né? Se perdoar para que as coisas tenham uma fluência melhor. Mas quando ocorre de alguém fazer algo para você, né? Você fica com aquela lesão interna, aquele ferimento dentro do peito, né? Que você não tem ânimo para tomar uma medicação. Então, você não tem ânimo. É como se fosse assim, uma ferida que precisasse ter um tratamento, mas que você não tem ânimo, você não tem estímulo, você não tem interesse de cuidar daquele ferimento, e a cada vez mais aquilo vai corrompendo dentro de você, vai destruindo tudo que você tem por dentro, porque você não teve uma ação para se curar. Assim também é a mágoa, quando você não deixa sair o perdão. A mágoa corrói por dentro, destrói totalmente o que você tem de bom. Porque você passa a não enxergar nada de bom em nada. Porque aquilo ruim que você tem dentro do coração, aquela mágoa, aquele rancor, né, faz com que todas as coisas boas sejam destruídas. É como se fosse aquela doença corrosiva que aos poucos vai destruindo tudo dentro de você, porque você não fez um tratamento, porque você desistiu de se tratar. Assim também é a falta do perdão. Quando você não toma a iniciativa de se perdoar e perdoar o outro, aquilo corrói a sua alma e você passa a levar aquilo como uma doença crônica, que quase sempre não vai ter uma cura como você esperava, porque você não está disposto a se curar. Então você vai morrer com essa enfermidade tão corrosiva, tão destruidora que é a falta do perdão, né?
Quando Pedro, né, teve uma passagem da Bíblia que Pedro perguntou a Jesus Cristo se era para quanto devemos perdoar os nossos irmãos, Senhor? 7 vezes? E Cristo responde de imediato, não 7 vezes, 70 vezes 7. O que é que ele quis dizer? Que nós devemos perdoar, né, a quem nos causa mal, a quem nos causou sofrimento, quantas vezes forem necessários, mesmo porque nós não vamos ter sempre percalços na vida, vamos ter sempre situações de pessoas que vai querer lhe machucar, que vai querer lhe ferir. Mas se você estiver abastecida do perdão, do amor, do fato de aceitar o outro com suas falhas, com seus defeitos, e você perdoar mesmo assim, isso não vai lhe atingir tanto, não vai deixar o seu coração enegrecido, não vai deixar o seu coração amargurado, rancoroso, que impede de que você deixe entrar as coisas boas, o amor, a felicidade, o desejo de ser feliz, de se divertir, de curtir a vida, porque você está concentrado só na mágoa, você está concentrado só nas energias negativas, no sentimento de vingança para com o outro. E isso não faz bem, não faz parte da nossa humanidade. Não é para fazer parte da nossa humanidade, porque não foi o que Jesus pregou para nós. Jesus pregou que a gente deve estar sempre perdoando, a gente deve estar sempre amando, independente do que você passou. O perdão de coração aos nossos irmãos nos aproxima da lição de Deus e nos dá caminhos que Deus nos reservou. Deus nos dá sempre, quando Ele nos coloca na terra, Ele nos dá direcionamento. Ele nos dá direções que você tem que seguir baseado nos seus ensinamentos, baseado nos seus dons, baseado no que você tem de melhor para realizar para o outro. Então, quando você passa a perdoar o outro pelos desafetos, pelas desavenças que houve, você passa a ver esses caminhos de uma outra forma. São caminhos de prosperidade, são caminhos de abundância, caminho de felicidade. Então essa é a forma de você caminhar, né? Nesse caminho do ensinamento de Cristo, baseado nas coisas boas, tirando de você o que não serve, o que não presta, o que deixa seu coração amargurado, o que lhe deixa triste, o que lhe deixa sem querer ver a felicidade que está ali na sua frente. A vida, como eu sempre digo, temos sempre duas opções. Deus sempre nos deixa o livre-arbítrio para seguir 2 caminhos. O caminho dos ensinamentos de Cristo, nas energias positivas, na prosperidade, em tudo que Ele tem de bom para a gente. E o caminho da inimizade, dos inimigos, daquele que não quer que a gente seja feliz, daquele que só quer a destruição do outro. Então isso não faz parte de Deus, não é o caminho de Deus. A gente tem que estar sempre optando pelo melhor caminho para a gente e para o outro. Só tem isso, eu só tenho mais uma coisinha a dizer, que a gente passe a olhar o outro com os olhos do coração, que a gente passe a aceitar os defeitos do outro, que a gente passe a perdoar o que o outro nos fez, para que a gente possa viver no caminho da paz. Porque não tem coisa mais benéfica na vida do que você ter uma alma em paz e você ter um coração transbordando de amor. Quando você transborda o coração de amor, você esquece tudo que o outro fez, porque você passa a perdoar genuinamente, você passa a perdoar verdadeiramente, você passa a seguir o verdadeiro caminho de Jesus através do perdão. O perdão que Ele sempre nos estimulou a fazer, deixou a oração única que Ele ensinou: perdoai as nossas ofensas, meu Senhor,
como nós perdoamos aos nossos inimigos. Então, ele nos perdoa, mas a gente também tem que levar esse perdão para o outro que está ali, né, do nosso lado. Aquele que tanto nos machucou, aquele que tanto nos magoou. Mesmo assim, a gente tem que aprender a perdoar. Perdoar não por ele só, mas por nós também. Porque quando você se perdoa, quando você perdoa o outro, você está se perdoando também. E você está seguindo no caminho da paz. Tenha uma boa noite, fica com Deus, que isso sirva de reflexão, que a gente passe a praticar mais o perdão, para que a gente consiga viver nesse caminho de Cristo, através da beleza, através do amor, através do perdão. Fique com Deus, tenha uma boa noite e até a próxima.